Saudade de você. Por onde você andou, Olha, Paulo Amarante? pois é, estou viajando muito. Um aposentado de férias, trabalhando mais do que o normal. E Trabalhando amanhã eu mais, vou aposentado assistir de o férias, Fora de trabalhando Ordem mais que aí. todo mundo. Antes de dar início, você contar um pouco essa história para a gente, deixa eu ver se tem algum comentário aqui na fila. O Márcio P. está dizendo aqui, lá como cá, o presidente não tem controle da taxa de juros, mas acaba pagando o preço político por ela. Obrigado, Márcio. Amarante, primeiro conta das suas andanças, nesses dias todos aí que você viajou, o que você aprontou? Foram palestras, lançamentos de livros, programas? Dá um panorama para a gente. Vou dar o panorama. Só queria dizer que eu ia perguntar ao João, ia comentar, ia provocar o João, se os Estados Unidos não merecem duas mulheres ou não suportam. Ou não suportam, né? Vai ser demais. Mas olha, então, eu estou em Itajaí no momento, acabei de chegar em Itajaí, Navegantes, vim para Itajaí. Nós estamos organizando aqui um seminário importante em Santa Catarina para discutir a política de saúde mental, porque é um Estado, pelas suas características, que tem tido uma liderança negativa no campo da saúde mental, da reforma psiquiátrica. Tem advocado muito em defesa da internação compulsória, da retomada dos manicômios, da resistência em fechar o manicômio judiciário, que, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, tem que ser fechados até dia 28 de agosto. Né? Nós já vimos aí que, apesar de um habeas corpus favorável do Flávio Dino à reivindicação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para não fechar, logo depois essa liminar aí foi derrubada. Então, tem um processo importante nesse momento de mudança no campo da assistência psiquiátrica, que nós estamos vendo algumas resistências significativas. Uma delas é no estado de Santa Catarina, que tem puxado uma liderança conservadora, entendeu? Favorável à internação compulsória, favorável a medida de repressão no caso de uso de substâncias. E estamos num momento decisivo no Brasil. Né? Isso tudo tem a ver, Conde, com um debate político mais amplo. Eu estou vendo agora vocês comentando Estados Unidos, Kamala Harris e toda essa discussão. A questão da psiquiatria, da saúde mental, ela não tem a ver só com o problema de transtorno mental, de doença mental. Aliás, eu cada vez mais estou convencido que esse é um falso debate. Então, uma das discussões aí que eu estou rodando em tudo quanto é lugar que eu posso ir pelo Brasil afora, você sabe disso, com algumas palavras de ordem que eu acho importantes. Uma, eu estava insistindo, até no último programa eu falei, que é a desprescrição de medicamento. Hoje nós estamos avaliando se a prescrição não está causando mais danos, mais risco à vida e mais problemas sociais, econômicos, familiares, pessoas Aliás, eu quero, absolutamente. sem querer te interromper, eu estou com uma experiência pessoal fantástica para te relatar sobre isso. É uma coisa assim impressionante que aconteceu comigo, inclusive para toda a comunidade aqui. Quando chegar a hora, eu quero falar para todo mundo aqui. Mas, enfim, só para Perfeito. dizer que a desprescrição pode ser uma solução fantástica para muita coisa. É um debate importante que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Você sabe, sou editor lá do Med em Brasil, que é da rede Med in the World, tem essa rede no mundo inteiro. Eu agora recebi uns artigos muito importantes de uma farmacologista italiana, do médico psiquiatra italiano, são coautores, de indianos, né? Na Noruega, na Dinamarca, Holanda, vários pesquisadores discutindo a importância de levar um debate sério sobre a desprescrição. Né? Uns falam de descontinuação, outros de desmame. Isso foi, por exemplo, um processo que iniciou-se no caso da geriatria. Né? É muito interessante, chama atenção as pessoas aí. Os idosos têm mais diagnósticos, passam a receber muito diagnóstico, tudo vira diagnóstico, né? E muitas das vezes isso é um exagero, tem questões da senilidade. E, por outro lado, medicamentos. Então, tem muitos geriatras
muitas pessoas trabalhando com terceira idade começaram a perceber que o excesso de diagnóstico, o excesso de medicamentos estava diminuindo a qualidade de vida dos idosos e não ajudando-os, e não tratando-os. Isso tem sido trazido muito fortemente para o campo da psiquiatria. Então, uma das questões que eu falei é essa, da descontinuação ou desprescrição. A outra é um conceito, uma expressão que tem sido usado por psiquiatras indianos, utilizando a questão cultural, né, antropológica, das várias camadas, castas e sociedades indianas, que é a ideia do desdiagnóstico. Né, uma expressão interessante, o desdiagnóstico. Retirar o diagnóstico. As pessoas têm um diagnóstico em transtorno mental na vida, esquizofrenia, fica para o resto da vida. Tirar. Tem que tirar esse diagnóstico. Foi mal feito. E ele foi por um período, uma crise. A experiência famosa da Finlândia, do diálogo aberto. Você tem momentos de crise em que a pessoa pode ouvir vozes, ter apreensões paranoicas, mas isso pode passar. E se você começa a lidar com ela sendo permanentemente um psicótico e tendo que tomar medicamento permanentemente, acontece que você reduz a pessoa ao diagnóstico e o medicamento se encarrega de fazer o resto. Né? O medicamento, sabe? Então, a desprescrição de antipsicóticos leva a situações gravíssimas, de muito sofrimento, de muita dor, né, de muita sintomatologia de abstinência. Então, essa é uma questão. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, para enfrentar essa posição conservadora da psiquiatria, que tem que internar, que tem que retirar, tem que interromper a cidadania dos sujeitos, é porque ele é doente, e nós estamos cada vez mais entrando na psicopatologia da psiquiatria e estamos vendo o quanto ela tem de muito mais discurso moral do que efetivamente discurso científico sobre patologia. Paulo Amarante, tão elegante como sempre aqui no 11 News, está muito elegante aqui o Paulo Amarante. Porque está friozinho aqui, né? Então, um casaquinho. Está friozinho aí. O Amarante, o João Amorim respondeu aqui a sua pergunta. Deixa eu pegar. Ele disse assim: acho que não suportam, né? Se os Estados Unidos né, duas mulheres, acho que não, eles não suportam. Eles são quadrados e retrógrados demais no geral. Aí deu risada aqui. Obrigado, João Amorim. Eu queria que você comentasse, Amarante, no discurso do Trump, por exemplo, nos últimos 2 discursos lá na Convenção dos Republicanos e tudo mais, ele fala. Queria que você comentasse a eficiência ou ineficiência dos conceitos de hospício e manicômio, porque o Trump está usando isso para falar da questão da imigração, né? Ele diz que muitos fogem de hospícios e manicômios no México e vão para os Estados Unidos. Primeiro fala dos conceitos, quer dizer, esses conceitos não são nem usados mais, né? Como é que está essa situação e o discurso do Trump? Não se usa, Conde. Eu, agora, vindo no avião, eu vi um laudo recente de um médico psiquiatra falando sobre um rapaz de 16 anos. E o médico usa a seguinte expressão: é alienado mental. Você acha que não existiria mais alguém falando? O conceito de alienação foi usado por Felipe Pinel lá em 1801, 1790 e pouco. O livro dele é de 1801. É um conceito ultrapassado. A psiquiatria já abandonou, passou a usar conceitos terríveis também. Degeneração mental, psicopatia, depois doença mental e agora transtorno. Degeneração é nazista, né? Degeneração é nazista. Foi usado por um psiquiatra francês, o Morel, mas foi amplamente adotado durante o nazismo. Inclusive, chamava as obras dos loucos, dos alienados, de arte degenerada. Né? Degenerada. Então, esses conceitos... Agora, você vê. Então, assim, a questão hospício, etimologicamente, é sinônimo de hospital. É hospital, vem da mesma origem, né, com as suas variações. Hospital é casa de acolhimento, de hospedagem, de hospedaria. Né? É sempre importante lembrar que os primeiros hospitais, os hospitais gerais de país, quando fala, não eram hospitais no sentido médicos,
eram instituições de acolhimento, abrigos, albergues religiosos, em sua grande maioria filantrópicos, e que foram transformados em instituições médicas. Hoje é tão comum você usar o termo hospital como instituição médica, que se você falar que originalmente não era médica, era uma hospedagem, o Hotel Geral de Paris, Hotel de Paris é uma hospedagem, né? Então, hospício é sinônimo. Nos livros antigos de história da medicina, no Rio de Janeiro, na Santa Casa, você encontrava muitos hospícios. Hospício de crianças, hospício de idosos. Então, hospício não era sinônimo de casa de loucos. Depois virou a expressão casa de loucos. Manicômio já é o nome, vem mani, de maníacos, cômio, de residência, de casa. Mas esse argumento do Trump, né, e também é um argumento aqui que se usou aqui em Santa Catarina, que se usou em Niterói, infelizmente, para essa justificativa. É um processo de higienização da cidade, higienização urbana. Na verdade, faltam políticas de proteção, de promoção de vida para determinados segmentos. No caso lá dos Estados Unidos, os migrantes, os pobres, as políticas que eles fazem nos países ditos periféricos, de exploração, de colonização, etc., e as pessoas querem locais, querem para trabalhar, para viver bem, etc., etc. Chegam nessas cidades, chegam nessas sociedades e são rejeitados. Então, não há trabalho para todos, né? Não há, ou até porque as populações desses países não querem mais fazer determinados trabalhos considerados, né, que não são dignos daquela população, daquela sociedade. Então, os hospícios são claramente os manicômios, as prisões, não tem nenhuma diferença. Se você for fazer rigorosamente um estudo diagnóstico de por que as pessoas, diagnóstico no sentido amplo, não só médico, por que as pessoas estão nessas instituições de acolhimento, de exclusão, né, penitenciária, casa de correção, asilos de jovens delinquentes, você vai ver que a base é a mesma. É uma base social, é racista, né, ela é excludente para populações que não teriam outra opção. Tem um pesquisador, um filósofo africano, né, Bembe, né, que diz, Achille Bembe, que fala da necropolítica. Hoje está ficando muito claro, né, que tem estados, tem políticas que têm como função exterminar, né, são locais de extermínio, se não físico, na morte, e muitas comunidades terapêuticas. Eu falei com você, na semana anterior, comentei aqui, nós estamos recebendo um número excessivo de denúncias de mortes, de violências em comunidades terapêuticas, porque são locais que são pessoas sem direitos, sem cidadania. Então, elas param aí e podem ser submetidas a qualquer tipo de violência, de acordo com o que entendem essas pessoas. Querido Amarante, eu queria explorar um pouco mais contigo a questão do desdiagnóstico, da desmedicalização, no sentido de que como é que os governos, mundo afora, e eu poderia pedir até para você dar um detalhe sobre o Ministério da Saúde aqui no Brasil, podem contribuir com esse processo de desintoxicação medicamental do planeta, né? Dessas indústrias, essa concorrência capitalista que é além de desumana, também tóxica, né? Porque contamina Exato. todo mundo, literalmente. Olha, Conde, eu lá no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, nós estamos realizando um trabalho regular disso, começando um trabalho. Primeiro, eu acho a importância de que os profissionais de saúde que prescrevem tenham a verdadeira dimensão, ou pelo menos aproximada dimensão, do que está ocorrendo, de como as informações sobre essa questão dos medicamentos são limitadas aos profissionais, como existem controle, né, de informações que chegam aos profissionais que prescrevem. Isso seria um direito do médico ter verdadeiramente informações das contraindicações, dos efeitos colaterais, do uso a longo prazo dos medicamentos. O problema começou a ser visto, eles fazem pesquisa com o uso de 3 meses a 6 meses, onde, em geral, os efeitos são, digamos, positivos, são favoráveis.
Mas depois de algum tempo, aí sim você cria dependência, você cria outras reações, o cérebro vai sofrendo alterações, necessita do medicamento, aí começa a ficar complicado. Os efeitos colaterais, a dificuldade de retirada e tudo mais. Então, não existe. Então, a primeira questão é essa luta, e aí passa por conselhos profissionais, passa por Conselho Nacional de Saúde, passa pelo Ministério, passa por vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, teria que ter uma ação global de governo, né, e com participação de governo do Estado, dos conselhos, das participações, conselhos profissionais, conselhos de saúde, né, que é uma invenção do SUS, que são muito importantes. Por outro lado, ter outras medidas de orientação. Eu tenho visto a dificuldade da desprescrição, que os profissionais não sabem desprescrever. Então, muitos mandam retirar abruptamente. Eles Né? têm E aí medo tem de consequências. desprescrever. Tem medo e tem pouca informação. Porque existem trabalhos, muitos trabalhos, muitas pesquisas sendo feitas, como controlar a desprescrição. É uma retirada controlada. Então, por exemplo, você falou de país. Na Holanda, existe uma política oficial. Então, à medida que o médico é informado, ele quer começar a desprescrever, ele prepara tiras de retirada, que chama tiras de retirada, que são comprimidos numerados de 1 a 30, né, 31 no mês, onde ele vai tomando aqueles comprimidos. Cada comprimido tem uma dose muito inferior à outra, de tal maneira que vai educando o organismo na falta da substância. Todas essas substâncias psicoativas, elas tendem a criar dependência, elas tendem a criar tolerância, ou seja, você precisa de mais quantidades para fazer o mesmo efeito. Isso acontece claramente com pessoas que tomam medicamento para dormir, etc., ansiedade, ansiolítico e tudo mais. Então, você tem que ter as tiras de retirada, você tem que ter outras formas de controle. Tem movimentos sociais, grupos, usuários, ex-usuários, sobreviventes, que ajudam muito, de maneira muito séria, muito segura. Já falei, pessoas de muita importância na Alemanha, nos Estados Unidos, mas, em geral, em termos de governos, com algumas exceções, no norte da Europa, como eu falei, Holanda, Dinamarca, tem algumas iniciativas, mas ainda é muito pouco. Isso está agora sendo reconhecido como um problema grave de saúde, né, de direito de cidadania, porque você criar dependência em alguém e depois deixá-la à sorte, além vítima de uma medicação, vítima de um interesse de mercado, que ela acaba sendo consumidora e a indústria não quer que ela pare de consumir. Então, é um esforço muito grande fazer esse trabalho esforço grande, de e fico feliz em saber que há uma tendência hoje de um grupo de pesquisadores em tocar nessa ferida, né? Não deixar ela se expandir ainda mais para que se desagregue ainda mais aí uma questão de tratamento, enfim, dessas dúvidas que a gente tem no mundo da medicina das prescrições. A gente está terminando o programa. Deixa eu trazer aqui, olha que depoimento interessante do Fábio Silva, está dizendo aqui, concordo plenamente com o professor, tive depressão aos 28, cansei de ouvir que eu teria que tomar antidepressivo para o resto da vida. Meu médico Samir Melker, ele até nomeia aqui, por sinal, excelente médico, não concordava, e ele diz aqui depois, hoje tem 60 anos, nunca mais tive nada, com ele aprendi muito sobre o problema e ensino as pessoas. Que bacana! Obrigado, Fábio muito Silva, bom. pelo depoimento generoso aqui. Excelente a Sandra depoimento. Maria, não posso perder a piada que ela está dizendo assim, essas propagandas enchem o saco. Linda a concordância aqui. Deixa eu corrigir a concordância aqui. Assim, essas propagandas enchem o saco. Fica mais bonito. Tá bom? Zé Carlos Faria está dizendo aqui, Foucault já dizia, vigiar e punir. Que nível esse programa 11 News de hoje, fechando com o Paulo Amarante. Paulo, obrigado. Você tem a turnê ainda grande aí? Você está em Itajaí? Tem. Hoje eu vou fazer a conferência de abertura desse evento. Vai ser aqui numa universidade. Está lotado, já estou sabendo de lá. Amanhã continuo aqui e depois da manhã estou retornando para o Rio de Janeiro e tem outras agendas aí. Olha lá. Vai trabalhar, cuidado para não trabalhar muito, hein, Paulo Amarante? Não exagera também. Vou Como controlar, é que tá a vista? vou controlar. Maravilhosa já? Ainda não. Não tive muita sorte, mas estou tá melhorando. lutando.
Eu sempre acredito nas forças autocurativas do ser. Eu também. Frase que a nossa Anísia da Silveira falava, replicando a Antonin Artaud. As forças autocurativas do ser. Isso é o bonito. nosso organismo tem uma sabedoria enorme e vai se reconstruindo. Anísia da Silveira, que dupla. Exato. Paulo Amarante, obrigado a todos. 11 News fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo aí também. Prazer, Conde.